Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vinda ao meu canal. Hoje ensinarei para você como colocar plástico, o plástico cristal ou plástico que ele é leitoso, o plástico que é um pouquinho mais grosso, que a gente usa nas peças de artesanato, que deixa as peças ou impermeável ou com um visor onde a gente possa visualizar tudo que está dentro daquela nossa pecinha. Então, vem comigo que eu te ensino as dicas de como colocar o plástico cristal numa peça. Então, aqui eu tenho o pedacinho, né, do tecido já bordado. Eu fiz um quilting aqui com o bordado numa das listas do meu tecido. Já deixei aqui também com o forrinho, porque depois nesta peça eu vou colocar o viés na volta. Não finalizarei a peça, hoje apenas colocarei aqui o plástico com as dicas para você, porque o plástico não é uma coisa fácil de colocar, porém com as dicas que eu darei neste vídeo você fará com certeza de forma mais fácil e perfeitinha a colocação numa peça. Para isso a gente vai precisar do tecido já preparado, um pedaço de plástico no tamanho que você for usar na sua peça. O meu eu vou fazer a colocação de um zíper, então aqui eu já vou aproveitar e já vou colocar para vocês como colocar esse zíper no plástico, que é outra dica que eu vou dar. E assim a gente vai poder ter aqui duas dicas já. A colocação do zíper e depois como é que eu coloco o plástico aqui neste pedacinho de tecido. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, eu vou ver quanto tem a minha peça aqui. Essa minha tem 18 centímetros. E na altura, quanto eu vou querer? 15 centímetros. Vou deixar um pouquinho a mais, tá? Vou deixar 16 centímetros. Então, vou deixar 16 por 18. É esse o tamanho do plástico que eu vou cortar. Quando a gente compra o plástico cristal, ele vem com esse papel de seda, que o objetivo dele é não grudar uma folha do plástico na outra folha. Então, ele vem todinho assim. E esse plástico, junto com esse papel de seda, ele tem papel importante na hora da nossa costura. Então, é aqui mesmo que eu vou cortar esse plástico. O meu está certinho aqui, ó. Esta parte aqui está certinho, ó. Aqui e aqui. Então, eu tenho o plástico e a folha. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar exatamente, marcando aqui primeiro com uma caneta normal, o meu tamanho. De 15 aqui, 18 aqui. Eu pego a minha régua, caneta, que pode ser qualquer caneta, e aí eu vou marcar. Então, 15 centímetros, eu sei que é o tamanho, que é a largura da minha régua. Então, 15 centímetros eu já tenho aqui. Então, aqui eu vou marcar 18 centímetros, tá? Então, eu risco, ó, 5, 10, 15, 16, 17, 18 centímetros. Exatamente aqui, ó. Faço o risquinho do outro lado para que eu possa riscar aqui, ó, para ficar retinho. Certo? Então, qualquer caneta dessas normais que a gente usa para papel vai pegar aqui no meu plástico. Agora eu vou recortar aqui plástico e papel juntos, tá? O plástico você guarda sempre dessa forma, dobradinho, porque senão ele fica todo amassado. Se ele ficar amassado, dá para dar uma passadinha nele. Por exemplo, o meu está aqui, ó. Eu pego a minha tabuinha. Se eu tiver com papel, ok. Se eu não tiver, eu coloco o pano em cima. Dou só uma alisadinha.
daí ele já perde aquela marquinha, tá? Não dá para passar o plástico, desde que uma proteção junto, dá para passar também. Então, agora como eu vou fazer? Então, é assim que eu vou colocar aqui. Mas antes disso, eu vou colocar o meu zíper direito com direito aqui, ó. Vou alfinetar. E aí, nesta parte do meu zíper e nesta parte aqui do meu plástico, eu vou colocar um pedacinho de viés. Então, aqui, ó, eu escolhi esse tom, tá? De viés, porque é uma cor neutra. Ó, eu vou dobrar o meu viés largo, assim. E daí, eu vou encaixar aqui no meu plástico. E daí é aqui que eu vou passar uma costurinha para pregar esse plástico aqui. Às vezes, a gente já pode fazer de uma forma que seja mais prática. E daí eu já coloco o quê? Esse zíper aqui, ó. Exatamente no mesmo lugar, ó. Que vai encontrar aqui, ó, fica exatamente assim. Fica o viés e o zíper no mesmo lugar. Por quê? Como o plástico é transparente, se eu colocar ele fora do meu viés, aí ele vai aparecer do outro lado. Então, daí eu vou alfinetar aqui, ó, para que fique certinho junto com o meu viés, ó, desse lado aqui, mesmo que não tivesse papelzinho, ele não apareceria. Deixa eu tirar o meu papel para vocês verem. Coloco aqui, direito para baixo, e eu arrumo certinho aqui. Ao invés do alfinete, quem tiver pode colocar o prendedor para segurar. Ó, quando eu viro aqui, vejam bem, se eu deixar o meu zíper de qualquer jeito ali, ó, ele vai aparecer aqui. Então, é por isso que eu disse que na hora de prender aqui, eu tenho que colocar esta parte de baixo do zíper bem certinha com o viés aqui, ó. Eu não posso deixar ele aparecendo. Quem não tiver, pode colocar o alfinetinho mesmo, tá? Daí a gente vai para a máquina e vai passar uma costurinha exatamente aqui, ó. Bem na beiradinha, para que já fique tudo preso. E depois a gente volta para ver certinho como é que a gente usa para passar a costura do plástico aqui no tecido. Então, essa é a primeira parte, porque eu vou usar o zíper, tá? Então, geralmente, quando você for usar o zíper, é assim que você faz. E se você não for usar o zíper neste lugar, aí você coloca também uma finalização aqui, que precisa para que não fique só o plástico. Então, ele tem que estar escondidinho de alguma forma. Então, o meu eu escolhi com o viés aqui, tá bom? Porque depois a gente vai fazer isso aqui. Grudar aqui nesta parte do tecido, essa outra parte do zíper. Então, daí com ele arrumadinho aqui, aqui pode estar no 3, na letrinha A. Quando a gente caminha com ele aqui, vai tirando aqui. Agora, o nosso papelzinho já está preso aqui, ó, do lado direito, tá? Qual é a importância deste papelzinho aqui? Ele vai deixar com que o nosso calcador deslize facilmente por aqui. Quem tem um pezinho de silicone, facilita muito, porque o pezinho de silicone, ele já é próprio para a gente passar em tecidos que não sejam os de algodão, mas a maioria não tem esse pezinho aqui, que é o de silicone. Então, por isso que eu vou fazer aqui, de forma com que vocês tenham a possibilidade de aplicar o plástico, mesmo sem ter
aquele tipo de pezinho. Então, aqui como é que a gente vai aplicar o plástico, ó? Eu vou colocar certinho aqui na lateral e aqui embaixo, que é onde eu vou aplicar essa parte aqui. Então, eu deixo aqui, aqui, e pode colocar na volta todinha. Por que é que eu evito usar o alfinete aqui? Porque às vezes a gente vai furar o plástico fora do lugar que vai ficar escondidinho. Então, aqui, ó, quando eu coloco esse prendedor, ele não fura o plástico e ele deixa bem presinho também, tá? Então, aqui como é que a gente vai fazer? Eu vou deixar o papel para cima, que é o que vai ficar em contato com o calcador, e o outro tecidinho para baixo, que é o mais fininho daí. Então, aqui, ó, eu vou usar meio pezinho de máquina para passar aqui, porque depois, nesse caso, eu vou aplicar o viés. Então, por isso que eu vou passar com meio pezinho. Se você for virar a pecinha depois, revirar a pecinha, aí você passa um pezinho, tá bom? Então, aqui, ó, arrumadinho aqui no meio pezinho. Não vou pegar o zíper, seguro a linha e baixo a agulha. E no meu tecido já tem uma reta aqui, ó, que é a reta da Alice, então é ela que eu vou seguir. Sem o papel, ele enrosca. Depois eu faço um pedacinho sem o papel para vocês verem. Então, vou dar só um retrocesso pequenininho aqui e vou caminhar, ó. Então, essa dica é uma dica valiosa para quem vai colocar o plástico. Está aplicadinho o nosso plástico aqui. Como eu faço daí? Eu vou tirar daqui o nosso papelzinho. À medida que você puxa aqui, ó, é a parte mais gostosa. Ó. O papelzinho sai. Esse plástico está devidamente aplicado. Você pode tirar todinho, tá? Porque depois, como aqui eu vou aplicar o viés, aí ele fica só no viés, né? Ele não pega mais no plástico. E aqui o nosso plástico está todo aplicado. Eu vou mostrar para vocês, sem o papelzinho, qual é a nossa dificuldade. Bom, então aqui, ó, eu vou aplicar sem o papel. Esse daqui é o meu tricoline. Eu vou colocar aqui em cima o plástico. Fazer da mesma forma aqui. E eu vou costurar sem o papelzinho de seda, que é o que facilita pra gente, tá? Então, vejam bem que tá bem certinho. Aqui eu vou passar com um pezinho. Vou dar o retrocesso aqui. Vejam isso. Na peça que estava colocado certinho, ó. Vejam aqui. Vou fazer assim pra ver, ó. Sai um pedaço e olha como fica aqui o tecido, ó. Vocês estão vendo aqui? Porque aqui, ó, o plástico, como ele vai andando, ele deixa a peça toda torta, ó. Ficou um pedaço aqui sem o plástico. Então, a hora que a gente pensa que a gente terminou de passar a costura e tá tudo certinho, olha aqui, ó. O tecido e o plástico, eles andam um pouquinho e daí fica assim, ó. Parte da peça que a gente for fazer, ela fica sem o plástico. E uma parte, ó, ela dá uma... Ela junta, sabe? Então, olha aqui atrás como a peça fica, ó. Ela não fica retinha. Ela fica sobrando tecido e faltando o plástico. Então, por isso, a importância do papel de seda ou então da parte do calcador ser de silicone. Então, você precisa prestar bastante atenção nessa parte e não adianta você ficar puxando, porque daí vai fazer isso aqui, ó. Ele fica totalmente grosseiro aqui atrás e aí a nossa peça de um tamanho normal que teria, ela fica
muito menor. Sobra de um lado, falta do outro. Então esta foi a dica de hoje, como aplicar o plástico cristal em suas peças. Se você gostou desta dica do plástico cristal nas peças e quer que eu te ensine a fazer um kit higiene onde o visor é o plástico cristal, curta, compartilhe este vídeo, deixa aqui embaixo eu quero e assim na próxima aula faço para você como fazer o kit higiene de forma rápida, prática e bastante interessante para presentear e para vender. Não se esqueça, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novas aulas toda semana. Até mais!